Eu estava pagando o bolo no supermercado quando o caixa, um senhor de 60 e poucos anos, de repente segurou meu braço com firmeza. Seus olhos me fitaram com uma intensidade que me deixou desconfortável. E ele se inclinou para sussurrar algo no meu ouvido. Suas palavras foram como um golpe inesperado. Algo sobre meu filho e sua família, que me deixou completamente paralisada. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. O homem soltou meu braço e continuou a atender como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei lá, com o cupom fiscal tremendo na minha mão, tentando processar aquelas palavras que agora rodopiavam sem parar na minha cabeça. Saí do supermercado pela porta de trás. Eu precisava de ar fresco e tempo para pensar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Seria possível que o que aquele estranho tinha me dito fosse verdade? Ou seria apenas um mal-entendido de alguém que não conhecia a minha situação de verdade? Decidi me esconder atrás de umas lixeiras que ficavam perto do estacionamento. De lá, eu podia observar sem ser vista. Se o que eu tinha ouvido fosse verdade, logo eu saberia com os meus próprios olhos. Meu nome é Adélia Bittencourt. Tenho 67 anos e durante toda a minha vida, trabalhei duro para manter minha família unida. Vivo sozinha em um pequeno apartamento no centro da cidade com uma aposentadoria que mal dá para cobrir as despesas básicas. Todo mês, eu conto os reais várias vezes antes de decidir em que gastá-los, sempre priorizando as necessidades dos outros antes das minhas. Otávio, meu único filho, se casou há 3 anos com Celina, uma mulher que desde o princípio me pareceu um pouco distante, mas eu tentei dar o benefício da dúvida, pensando que talvez fosse apenas timidez. Com o tempo, no entanto, comecei a notar coisas estranhas em seu comportamento. Embora nunca dissesse nada, pois não queria criar conflitos no casamento do meu filho. A família de Celina sempre foi muito cordial comigo, especialmente seu pai, Lourenço. Mas havia algo em seus olhares que não me convencia totalmente. Eles sempre falavam sobre como a situação econômica deles era difícil, sobre como eles lutavam para pagar as contas no fim do mês. E eu, sem hesitar, tentava ajudá-los quando podia. Do meu esconderijo, eu podia ver perfeitamente a entrada principal do supermercado. Otávio tinha ficado me esperando no carro, mas agora eu tinha uma visão clara de tudo o que estava acontecendo. As palavras do caixa ressoavam na minha mente, uma e outra vez, como um eco que não se calava. Haviam-se passado apenas 2 minutos quando eu vi algo que me fez duvidar de tudo que eu acreditava saber sobre a família da minha nora. Pela entrada principal do supermercado, saiu Lourenço, o pai de Celina, carregando sacolas que pareciam bem pesadas, mas não eram sacolas comuns e corriqueiras. Eram de uma loja cara que eu conhecia só de vista, porque nunca tinha tido dinheiro para comprar lá. O nome da loja brilhava em dourado nas sacolas pretas que ele carregava com naturalidade, como se fosse algo completamente normal para ele. Meu coração começou a bater mais rápido. Lourenço caminhou até um carro que estava estacionado a poucos metros de onde eu me escondia. Não era o carro velho e surrado de que eles sempre falavam quando pediam ajuda. Era um veículo novo, reluzente, de uma cor clara que brilhava sob o sol da tarde. Os pneus pareciam novos e a pintura não tinha um único arranhão. Eu o vi abrir o porta-malas do carro e guardar as sacolas com cuidado, como quem protege algo valioso. Depois, ele pegou o celular e começou a falar com alguém. Embora eu não pudesse ouvir a conversa, sua linguagem corporal era relaxada, como a de uma pessoa que não tem preocupações financeiras urgentes. Nesse momento, eu me lembrei de todas as vezes que Celina tinha ligado para Otávio pedindo ajuda. Era sempre a mesma história, que eles não tinham dinheiro para pagar o aluguel, que precisavam de ajuda com as despesas médicas de Lourenço, que não podiam comprar comida suficiente para a semana inteira. E meu filho, com seu coração bondoso, sempre encontrava um jeito de lhes enviar algo. Mas o que eu estava vendo com os meus próprios olhos não combinava em nada com aquelas histórias de necessidade desesperadora. As sacolas caras, o carro novo, a atitude relaxada de Lourenço, tudo parecia contradizer completamente a versão que eles tinham nos contado por meses. Uma sensação fria começou a percorrer o meu corpo, como quando a gente pressente que algo muito ruim está para acontecer. As palavras do caixa começaram a fazer sentido, embora eu ainda resistisse a acreditar nelas por completo.
Seria possível que a família da minha nora tivesse nos enganado o tempo todo? Lourenço terminou a ligação e se dirigiu novamente para a entrada do supermercado. Ele parecia procurar por algo ou alguém. Seus olhos percorriam seu estacionamento com cuidado, como se ele quisesse se certificar de que ninguém o tinha visto. Aquela atitude cautelosa me pareceu muito suspeita. Decidi ficar escondida um pouco mais. Meu instinto me dizia que havia mais coisas a descobrir. E depois do que eu tinha visto, eu já não podia simplesmente ignorar a situação. Eu precisava ter certeza absoluta antes de falar sobre isso com Otávio. Enquanto permanecia escondida, comecei a me lembrar de como eu tinha chegado até aquele momento. Naquela manhã, eu tinha acordado com uma mistura de emoção e nervosismo. Eu não visitava a família de Celina havia meses e queria causar uma boa impressão, levando algo especial para compartilhar. Fui para minha pequena cozinha e abri o pote onde guardava minhas economias. Contar aquelas moedas tinha se tornado um ritual doloroso, mas necessário. Separei as notas amassadas e as moedas que eu tinha guardado por semanas, sacrificando pequenos prazeres como um café na padaria ou uma revista na banca. Eu tinha exatamente R$ 43. Não era muito, mas eu tinha decidido usar 20 deles para comprar um bolo decente na padaria do bairro. O resto eu precisava para as minhas despesas da semana seguinte, principalmente para comprar meus remédios e alguns alimentos básicos. Eu tomei um banho com cuidado e escolhi o meu melhor vestido, aquele que eu guardava para ocasiões especiais. Era um vestido simples, mas limpo, que me fazia sentir apresentável. Eu pentei o meu cabelo tentando esconder os fios brancos, que a cada dia ficavam mais notórios, e coloquei os brincos de pérolas falsas que a minha falecida mãe tinha me dado há tantos anos. Antes de sair, olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. Eu vi uma mulher de 67 anos que tinha trabalhado a vida toda, que tinha criado o seu filho sozinha depois de ficar viúva e que agora tentava manter unida uma família que parecia valorizar mais o dinheiro do que os sentimentos. Otávio veio me buscar exatamente na hora combinada. Meu filho sempre foi pontual, uma qualidade que eu admirava nele. Quando entrei no carro, percebi que ele parecia um pouco tenso, mas eu pensei que talvez fosse nervosismo pela visita familiar. Durante o trajeto, nós conversamos sobre coisas sem importância. Ele me falou sobre o trabalho no escritório, sobre alguns problemas menores que ele tinha tido com o chefe, mas ele evitou falar sobre Celina ou sobre a família dela. Isso me pareceu estranho, porque normalmente ele me mantinha informada sobre como as coisas estavam no casamento. Quando nós chegamos à área onde a família de Celina morava, eu pedi que ele parasse no supermercado. Eu queria comprar um bolo fresco para acompanhar o almoço. Otávio se ofereceu para entrar comigo, mas eu disse que preferia ir sozinha, que não demoraria muito. A padaria dentro do supermercado tinha vários bolos disponíveis. Eu escolhi um de baunilha com uma decoração simples, nada extravagante, mas apresentável. Custava exatamente R$ 18, 2 a menos do que eu tinha planejado, o que me deixou feliz, porque significava que eu poderia comprar um cartão de felicitações pequeno. E foi na fila para pagar que tudo aconteceu. O caixa, um homem que parecia ter a minha idade, me atendeu com normalidade até que ele viu o meu nome no cartão de crédito que eu tentei usar primeiro. O cartão foi recusado, como eu esperava, porque eu sabia que não tinha dinheiro suficiente. Então, eu peguei o dinheiro em espécie. Foi nesse momento que o homem me olhou com mais atenção, sussurrou o meu nome, Adélia Bittencourt, e me perguntou se eu era a mãe de Otávio. Quando eu confirmei que sim, a expressão dele mudou completamente. Ele parecia preocupado, quase assustado. O que ele me disse depois de segurar o meu braço foi algo que eu jamais vou poder esquecer, embora naquele momento eu me recusasse a acreditar. Suas palavras foram diretas e dolorosas. Ele me disse que a família da minha nora vinha regularmente àquele supermercado, gastando centenas de reais em produtos importados e carnes nobres, enquanto, ao mesmo tempo, ele sabia que eles pediam dinheiro constantemente para o meu filho. Ele me explicou que conhecia a situação, porque Lourenço tinha falado várias vezes com um certo orgulho sobre como meu filho os ajudava financeiramente todos os meses. O caixa me disse que ele tinha visto Lourenço comprar garrafas de vinho que custavam mais do que eu gastava em comida durante uma semana inteira. Ele também me contou que Celina frequentemente comprava produtos de beleza caros e roupas de marca, sempre pagando em dinheiro.
Ele me disse que achava injusto que uma família que tinha aqueles luxos estivesse se aproveitando da generosidade de um filho trabalhador e de sua mãe idosa. O homem me explicou que ele tinha decidido falar comigo porque ele tinha visto como eu contava cuidadosamente minhas moedas para pagar um bolo simples, enquanto eles gastavam sem se preocupar com artigos de luxo. Ele me disse que a própria mãe dele tinha passado por uma situação parecida e que ele se arrependia de não ter agido a tempo. Depois de ouvir isso, eu saí do supermercado completamente confusa. A minha mente se recusava a processar completamente o que eu tinha ouvido. Por anos, eu tinha confiado na palavra de Celina e da família dela. Eu tinha visto o meu filho se preocupar com eles, trabalhar horas extras para poder lhes enviar dinheiro, e eu mesma tinha contribuído com o pouco que eu tinha em várias ocasiões, mas as palavras do caixa tinham plantado uma semente de dúvida que crescia rapidamente no meu coração. Por isso, eu decidi me esconder e observar. Eu precisava ver com os meus próprios olhos se o que eles tinham me dito era verdade, porque as consequências daquela informação eram sérias demais para agir apenas baseada em rumores. Do meu esconderijo atrás das lixeiras, eu podia ver perfeitamente tudo o que estava acontecendo no estacionamento. O cheiro de lixo não era agradável, mas era um preço pequeno que eu estava disposta a pagar para descobrir a verdade sobre as pessoas em quem eu tinha confiado por tanto tempo. Quando eu vi Lourenço sair do supermercado com aquelas sacolas caras, o meu coração se apertou no meu peito. As sacolas eram de uma loja que eu conhecia apenas pela sua reputação de preços elevados. Uma única compra naquele lugar poderia custar o meu orçamento de alimentação de um mês inteiro. Lourenço caminhava com a confiança de alguém que não tem preocupações financeiras. Suas roupas eram novas, seus sapatos brilhavam e o seu relógio parecia caro, mesmo da distância onde eu estava. Nada na aparência dele sugeria a pobreza desesperadora de que eles sempre falavam. O carro em que ele guardou as compras era definitivamente novo. A pintura brilhava sob o sol e os pneus pareciam novos em folha. Eu calculei mentalmente que um veículo assim poderia custar mais dinheiro do que eu tinha visto junto em toda a minha vida. Como era possível que alguém que tinha um carro assim precisasse de ajuda financeira constante? Enquanto eu o observava falar no telefone, eu pude perceber que sua conversa era relaxada, até mesmo alegre. Não parecia ser a ligação de alguém preocupado com problemas financeiros. Sua linguagem corporal era a de uma pessoa satisfeita, confortável com sua situação. Naquele momento, todas as pequenas inconsistências que eu tinha notado durante os últimos meses começaram a fazer sentido. As vezes em que Celina tinha falado casualmente de restaurantes caros onde ela tinha comido, justificando como convites de amigos. Os comentários sobre roupas novas que, segundo ela, tinha conseguido em liquidações incríveis. As fotos nas redes sociais que mostravam um estilo de vida que não combinava com seus constantes pedidos de ajuda. Lourenço terminou a sua ligação telefônica e começou a caminhar de volta para a entrada do supermercado. Seus movimentos eram seguros, sem pressa, como os de alguém que tem todo o tempo do mundo. Isso me deu a oportunidade de analisar melhor a aparência e o comportamento dele do meu esconderijo. Suas roupas não só eram novas, mas eram de boa qualidade. A camisa que ele estava usando tinha aquele corte perfeito que só se consegue em lojas especializadas e suas calças estavam impecavelmente passadas. Até os seus sapatos, que eu pude ver melhor quando ele se aproximou, pareciam ser de couro legítimo e caros. Enquanto eu esperava para ver o que mais aconteceria, eu ouvi vozes que vinham da minha direita. Duas senhoras mais velhas estavam conversando enquanto empurravam seus carrinhos de compras para os seus carros. No começo, eu não prestei atenção, mas quando elas mencionaram o nome de Celina, meus ouvidos se aguçaram imediatamente. "Você viu o vestido novo que a Celina estava usando ontem no shopping?" dizia uma delas, uma senhora de cabelo grisalho que parecia ter a minha idade. "Deve ter custado pelo menos R$ 200. Eu vi um igual naquela loja cara do segundo andar." A outra mulher, mais magra e de óculos, respondeu em tom de cumplicidade. "E não só isso, Hermínia. Eu também a vi comprando produtos de beleza naquela loja francesa. A minha neta trabalha lá e me disse que a Celina é cliente frequente. Ela gasta como se dinheiro caísse do céu." Meu coração começou a bater mais forte.
Aquelas mulheres estavam falando da mesma Celina, que constantemente dizia para o meu filho que eles não tinham dinheiro nem para as despesas básicas. A mesma que tinha ligado na semana passada pedindo ajuda para comprar remédios para o pai. Hermínia continuou. O que mais me chama de atenção é como ela está sempre comprando coisas novas, mas depois fica dizendo para a vizinhança que eles estão passando por momentos muito difíceis financeiramente. O meu compadre Lourenço trabalha no banco e me contou que os depósitos que eles recebem não combinam em nada com a história de pobreza que eles contam. Ai, Hermínia, mas isso é fofoca, respondeu a outra mulher, embora com um tom que sugeria que ela também tinha as suas dúvidas. Embora eu tenha que admitir que eu acho estranho que eles possam pagar o aluguel daquela casa tão grande se eles realmente estão tão mal financeiramente como eles dizem. Fofoca? A minha filha mora na mesma rua que eles e me conta que quase toda semana chegam caminhões de entrega com compras do supermercado mais caro da cidade. Compras que qualquer uma de nós demoraria meses para conseguir pagar. As duas mulheres continuaram se afastando enquanto falavam, mas eu pude ouvir alguns fragmentos a mais da conversa delas. Elas mencionaram algo sobre festas que a família de Celina tinha organizado recentemente. Festas com comida abundante e de boa qualidade, vinhos importados e decorações caras. Cada palavra que eu ouvia era como uma facada no meu coração. Por meses, eu tinha sentido pena daquela família, me preocupando com o bem-estar deles, pedindo para o meu filho ajudá-los quando ele podia. E até eu mesma tinha contribuído com as minhas poucas economias em várias ocasiões. Eu me lembrei da vez em que Celina tinha me ligado diretamente, chorando no telefone, me dizendo que eles precisavam de ajuda urgente para pagar o médico de Lourenço. Ela tinha me dito que eles tinham que escolher entre comprar os remédios ou comida e que eles não sabiam o que fazer. Naquela noite, eu não consegui dormir pensando no sofrimento deles. No dia seguinte, eu tinha ido ao banco e retirado R$ 150 das minhas economias de emergência, dinheiro que eu tinha guardado para uma possível emergência médica minha, mas que eu decidi lhes dar porque eu não conseguia suportar a ideia de que eles estivessem sofrendo quando eu podia ajudar. Agora, ouvindo aquelas mulheres falarem sobre o estilo de vida luxuoso daquela mesma família, eu me sentia a mulher mais boba do mundo. Como eu pude ter sido tão ingênua? Como eu não tinha visto os sinais que, aparentemente, eram óbvios para toda a vizinhança? Lourenço saiu do supermercado novamente, desta vez com uma sacola menor. Ele se dirigiu para o seu carro de novo, mas desta vez ele parou para falar com um homem que estava lavando um carro perto do dele. Eu não conseguia ouvir a conversa, mas ambos pareciam relaxados e amigáveis. O homem com quem Lourenço estava falando usava roupas de trabalho, mas dava para notar que ele respeitava Lourenço. Sua linguagem corporal sugeria que Lourenço era alguém de um certo status na vizinhança, alguém que inspirava respeito, possivelmente pela sua situação financeira. Depois de alguns minutos, eu vi Lourenço dar algo para o homem. Da minha distância, parecia ser dinheiro, várias notas que ele entregou sem aparente esforço. Se eles realmente estivessem passando por dificuldades financeiras, como eles diziam, como ele podia se dar ao luxo de dar dinheiro para estranhos com tanta facilidade? Naquele momento, o meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de Otávio me perguntando o que tinha acontecido. Por que eu estava demorando tanto no supermercado? Eu tinha me esquecido completamente dele, que continuava me esperando no carro, provavelmente preocupado com a minha demora. Eu respondi rapidamente que eu já estava saindo, que eu tinha pego uma fila muito longa. Mentira! Eu menti para o meu próprio filho, mas eu precisava de mais tempo para processar tudo o que eu tinha visto e ouvido. Eu não podia chegar no carro dele e contar imediatamente minhas suspeitas sem ter mais evidências. Enquanto eu escrevia a mensagem, Lourenço se despediu do homem e entrou no seu carro. O motor ligou com um som suave e potente, confirmando que era um veículo de boa qualidade e provavelmente recente. Eu o vi sair do estacionamento com uma tranquilidade que contrastava completamente com a imagem de desespero financeiro que a família dele tinha estado projetando. Eu decidi sair do meu esconderijo e caminhar para onde Otávio estava. Eu precisava agir com normalidade, pelo menos por enquanto,
mas a minha mente já estava trabalhando, tentando me lembrar de todos os detalhes estranhos que eu tinha ignorado nos últimos meses, todos os pequenos sinais que agora tinham um significado completamente diferente. Quando eu cheguei no carro, Otávio me olhou com preocupação. Mãe, você está bem? Você parece pálida. Ele me disse enquanto eu me ajeitava no banco do passageiro. Demoraram muito para te atender. Foi só a fila, filho, eu respondi tentando manter a minha voz firme. Você sabe como são os supermercados nos fins de semana. Mas por dentro, o meu coração batia tão forte que eu tinha medo que ele pudesse ouvi-lo. Otávio ligou o carro e nós começamos a nos dirigir para a casa da família de Celina. Durante o trajeto, eu tentei manter uma conversa normal, mas a minha mente continuava a processar tudo o que eu tinha visto e ouvido no supermercado. Cada semáforo, cada esquina que nós passávamos, me aproximava mais de um encontro que agora eu via sob uma luz completamente diferente. Como está o trabalho do Lourenço ultimamente? Eu perguntei para o meu filho, tentando parecer casual. A última vez que eu falei com Celina, ela me disse que as coisas estavam muito difíceis para ele. Otávio suspirou enquanto dirigia. Sim, mãe. A Celina me contou que o pai dela tem tido que reduzir as horas de trabalho porque a empresa, onde ele trabalha, está passando por problemas. Por isso, nós temos os ajudado um pouco mais nesses últimos meses. Aquela informação não combinava em nada com a atitude relaxada e próspera que eu tinha observado em Lourenço apenas alguns minutos antes. Um homem que realmente estivesse preocupado com a redução de horas de trabalho não estaria gastando dinheiro em lojas caras, nem dando notas para estranhos no estacionamento. E como você se sente com isso, filho? Eu perguntei, observando a expressão dele no espelho retrovisor. Eu sei que você tem trabalhado muitas horas extras ultimamente. Bem, mãe, é a minha família agora, respondeu Otávio, com um tom que misturava cansaço com resignação. A Celina é a minha esposa, e quando a gente se casa, a gente também se casa com a família dela. Se eles precisam de ajuda, é o meu dever como genro ajudá-los. As palavras dele partiram o meu coração. Meu filho, o homem bondoso e trabalhador que eu tinha criado, estava sacrificando o seu próprio bem-estar por pessoas que, pelo que eu tinha descoberto, estavam se aproveitando da sua generosidade. Quanto tempo mais essa situação poderia continuar sem afetar seriamente a sua própria estabilidade financeira? Nós chegamos ao bairro onde a família de Celina morava. Era uma área residencial agradável, com casas bem cuidadas e jardins arrumados. Não era o bairro mais luxuoso da cidade, mas definitivamente não era um lugar onde pessoas em dificuldades financeiras extremas morariam. Enquanto Otávio procurava um lugar para estacionar, eu pude observar melhor a casa da família de Celina. Era uma construção de 2 andares com um jardim frontal bem decorado e uma fachada que tinha sido pintada recentemente. As janelas tinham cortinas novas e a porta da frente parecia ter sido renovada não há muito tempo. A casa parece muito bem cuidada, eu comentei tentando obter mais informações. Você não tinha me dito que eles estavam com problemas para pagar algumas reformas? Ah, sim, respondeu Otávio enquanto ele estacionava. O Lourenço conseguiu alguns trabalhos extras nos fins de semana para poder fazer as reformas mais urgentes. Ele tem trabalhado muito para manter a casa em bom estado. Outra história que não batia. Se Lourenço realmente estivesse trabalhando turnos extras para sobreviver, como ele teria tempo para ir fazer compras no supermercado caro em horário de trabalho? E mais importante ainda, como ele teria dinheiro para gastar com produtos de luxo se tudo o que ele ganhava supostamente era para as reformas da casa? Nós saímos do carro e caminhamos para a porta da frente. Otávio carregava algumas coisas que ele tinha trazido, enquanto eu levava o meu bolo e uma mistura de nervosismo e curiosidade que crescia a cada passo. Antes que nós pudéssemos tocar a campainha, a porta se abriu e Celina apareceu com um sorriso radiante. A minha primeira impressão foi de choque total. A aparência dela estava completamente transformada desde a última vez que eu tinha a visto, apenas um mês antes. Ela estava usando um vestido que definitivamente não era barato. O tecido parecia de excelente qualidade, o corte era perfeito e as cores vibrantes lhe davam um aspecto elegante e sofisticado. Os seus sapatos eram claramente novos, com um brilho que só artigos recém-comprados têm, e a sua bolsa combinava perfeitamente com o conjunto. Mas o que mais me impactou foi o cabelo e a maquiagem dela.
Ela tinha um corte profissional que só se consegue em salões caros, com mechas que brilhavam sob a luz do sol. A maquiagem dela era impecável, do tipo que requer produtos de boa qualidade e muito tempo para aplicar corretamente. Adélia, que alegria te ver, exclamou Celina, se aproximando para me dar um abraço. Enquanto ela me abraçava, eu pude sentir o cheiro do perfume dela, uma fragrância cara que eu reconheci porque uma vez eu tinha visto de o preço em uma loja e tinha me parecido equivalente ao meu orçamento de comida de 2 semanas. Olá, Celina, eu consegui responder tentando esconder a minha surpresa. Você está muito bem, esse vestido é lindo. Este vestido velho? Ela respondeu com uma risada que me pareceu um pouco forçada. Eu comprei em uma liquidação há meses. Você sabe como é. Quando a gente encontra boas ofertas, a gente tem que aproveitar. Aquela explicação me soou exatamente como as que a mulher no supermercado tinha mencionado. Sempre havia uma justificativa para cada artigo caro, ofertas incríveis, presentes de amigos, compras de segunda mão que pareciam novas. Quantas coincidências extraordinárias uma única família podia ter. Nós entramos na casa e eu imediatamente notei outros detalhes que não batiam com a história de dificuldades financeiras. A sala tinha sido redecorada recentemente. Os móveis não eram os mesmos que eu me lembrava da minha última visita. Havia um sofá novo de couro que parecia caro, uma mesa de centro de vidro que brilhava impecavelmente e vários objetos decorativos que definitivamente não eram baratos. Na parede, havia uma televisão de tela grande que não estava lá antes. Era um modelo recente, desses que custam vários milhares de reais. Como uma família em crise financeira explicava a compra de uma televisão de luxo? Pai, olha quem veio nos visitar! Gritou Celina em direção ao interior da casa. Lourenço apareceu de onde parecia ser a cozinha, secando as mãos com uma toalha. Quando ele me viu, a expressão dele mudou ligeiramente. Houve um brilho nos olhos dele, como se por um momento ele tivesse visto algo que não esperava, mas ele rapidamente recuperou o seu sorriso de sempre. Adélia, que bom te ver, ele me disse, se aproximando para me cumprimentar. Nós esperamos que você esteja com fome, porque a Celina preparou uma comida deliciosa. Era o mesmo Lourenço que eu tinha visto no supermercado apenas 1 hora antes, mas agora ele estava agindo como se ele não tivesse saído de casa o dia todo. A sua roupa era a mesma, mas ele tinha colocado um avental sobre a camisa como se ele tivesse estado cozinhando. Eu trouxe um bolo para acompanhar, eu disse entregando a caixa para ele. Eu espero que vocês gostem. Que detalhe tão lindo! Exclamou Celina. Mas não precisava, Adélia. Você sabe que aqui você é sempre bem-vinda sem precisar trazer nada. Enquanto ela falava, eu pude ver por cima do ombro dela em direção à cozinha. As superfícies estavam cheias de ingredientes e utensílios que sugeriam uma preparação culinária elaborada. Eu pude distinguir cortes de carne que pareciam caros, vegetais frescos e exóticos e garrafas de temperos importados. A quantidade de comida que eles estavam preparando poderia alimentar facilmente uma família por vários dias e a qualidade dos ingredientes era notavelmente superior ao que eu podia me dar o luxo de comprar para as minhas próprias refeições. Tudo isso vocês prepararam? Eu perguntei genuinamente impressionada com a abundância. Bem, nós queríamos fazer algo especial para a sua visita, respondeu Lourenço. A gente não recebe a mãe do Otávio todo dia. Além disso, nós conseguimos alguns ingredientes em oferta, então nós decidimos aproveitar. Outra vez, as ofertas milagrosas. Eu comecei a me perguntar se essa família tinha uma sorte extraordinária em encontrar ofertas. Ou se essas explicações eram simplesmente um jeito de justificar despesas que eles não podiam explicar honestamente. Otávio parecia completamente alheio às minhas observações. Ele estava conversando animadamente com Celina sobre o trabalho e os planos deles para a semana seguinte. A atitude relaxada dele me confirmava que ele realmente acreditava na versão da realidade que eles tinham apresentado. Mas eu já não podia mais ignorar a evidência que eu tinha diante dos meus olhos. Cada detalhe daquela casa, cada aspecto da aparência de Celina e Lourenço, cada explicação conveniente, tudo apontava para a mesma conclusão inquietante. Essa família não estava passando pelas dificuldades financeiras que eles diziam estar enfrentando.
Durante o almoço, eu tentei manter uma conversa normal enquanto eu observava discretamente cada detalhe que pudesse confirmar ou desmentir as minhas suspeitas. A mesa estava posta com louças que eu não me lembrava de ter visto antes, pratos e copos que pareciam ser de boa qualidade, não o tipo de utensílios que alguém que está preocupado com cada centavo que gasta usaria. A comida que eles serviram era abundante e variada. Havia vários pratos principais, saladas elaboradas e acompanhamentos que requeriam ingredientes caros. Lourenço serviu vinho em taças de cristal, um vinho que eu reconheci por ter visto o preço no supermercado, mais de R$ 50 a garrafa. Este vinho está delicioso, eu comentei tentando obter informação. É uma marca especial? Ah, respondeu Lourenço com um sorriso orgulhoso. Um amigo meu que trabalha com importações conseguiu ele para mim por um preço especial. Normalmente, nós não poderíamos nos dar o luxo de vinhos assim, mas quando aparecem essas oportunidades, a gente tem que aproveitar. Sempre havia uma explicação perfeita, sempre um amigo generoso ou uma oferta incrível que justificava cada luxo. Eu comecei a me perguntar quantos amigos generosos uma única família podia ter e o quão frequentes aquelas ofertas extraordinárias podiam ser. Enquanto nós comíamos, Celina mencionou casualmente alguns planos que eles tinham para o próximo mês. Ela falou sobre uma festa de família que eles estavam organizando, um evento que, segundo ela descreveu, exigiria um investimento considerável em decorações, comida e entretenimento. Parece caro, eu disse sem pensar. Caro? Celina riu. Bem, nós temos economizado para isso por meses. Além disso, o Lourenço conseguiu um trabalho extra que vai nos ajudar a cobrir as despesas. Eu me lembrei imediatamente do que eu tinha visto no supermercado apenas algumas horas antes. Lourenço gastando dinheiro como se ele não tivesse preocupações, comprando produtos de luxo, dirigindo um carro novo. Qual era a verdade sobre a situação de trabalho dele? Que tipo de trabalho extra você conseguiu, Lourenço? Eu perguntei diretamente. Por um momento, eu vi uma expressão de desconforto cruzar pelo rosto dele, como se a minha pergunta o tivesse pegado de surpresa, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Consultoria de fim de semana, ele respondeu vagamente. Nada muito emocionante, mas ajuda a completar a renda da família. A resposta dele foi tão genérica que poderia significar qualquer coisa ou nada em absoluto. Um homem que realmente estivesse fazendo consultoria de fim de semana provavelmente falaria com mais detalhes sobre o seu trabalho, especialmente quando a pergunta vinha da mãe do seu genro. Durante a conversa, eu notei que o celular de Celina vibrava constantemente. Cada vez que ela olhava para a tela, ela sorria de uma maneira que me pareceu significativa. Em um momento, quando ela achou que ninguém estava vendo, ela respondeu uma mensagem, digitando rapidamente com uma expressão de satisfação no rosto. Tudo bem com o celular? Eu perguntei com curiosidade aparente. Oh, só umas amigas organizando uma saída para a próxima semana. Ela respondeu, guardando rapidamente o celular. Você sabe como são as mulheres, sempre planejando alguma coisa. Mas havia algo na expressão dela que não me convenceu. A maneira como ela tinha sorrido enquanto lia as mensagens sugeria que o conteúdo era mais significativo do que simples planos sociais. Depois do almoço, Lourenço se ofereceu para me mostrar algumas melhorias que eles tinham feito na casa. Nós caminhamos por diferentes cômodos, e em cada um eu pude notar elementos novos ou renovados. Os pisos tinham sido polidos recentemente, algumas paredes tinham pintura nova e vários móveis tinham sido substituídos ou mudados de lugar. No quarto principal, eu vi algo que me chamou a atenção. Em cima da cômoda, havia várias sacolas de compras de lojas caras, algumas ainda sem abrir. As etiquetas de preço que eu consegui ver de relance mostravam valores que me pareceram exorbitantes para uma família que supostamente estava passando por dificuldades financeiras. A Celina foi fazer compras recentemente? Eu perguntei, apontando discretamente para as sacolas. Ah, isso? Respondeu Lourenço com uma risada nervosa. Ela encontrou algumas liquidações incríveis esta semana. Às vezes é melhor comprar as coisas quando elas estão em oferta, mesmo que a gente não precise delas imediatamente. Aquela lógica me pareceu completamente contraditória. Uma família que realmente estivesse com dificuldades financeiras não teria o luxo de comprar coisas que eles não precisavam imediatamente, não importava o quão boas as ofertas fossem.
Enquanto nós voltávamos para a sala, o meu celular tocou. Era uma mensagem de texto de um número que eu não reconheci. Quando eu abri, eu vi que era do caixa do supermercado. Ele tinha conseguido o meu número de alguma maneira e tinha me enviado uma foto. A imagem mostrava um cupom fiscal de compra do supermercado, datado de apenas 2 dias antes. O total era de mais de R$ 400 e a lista incluía produtos nobres, carnes importadas, frutos do mar frescos, vinhos caros, queijos especiais e vários artigos gourmet. O nome no cupom era claramente Lourenço Rodrigues. Junto com a foto havia uma mensagem. Dona Etienne, desculpe o incômodo, mas eu pensei que a senhora deveria ver isso. Este cupom é de 2 dias atrás. A sua família precisa saber a verdade. O meu coração começou a bater mais forte. A evidência estava lá, preto no branco. Uma compra de R$ 400 em produtos de luxo, feita apenas 2 dias antes da nossa visita pelo mesmo homem que supostamente estava lutando para pagar as despesas básicas. Eu guardei rapidamente o celular antes que alguém notasse a minha expressão de choque, mas a minha mente já estava trabalhando, conectando todos os pontos que eu tinha estado observando nas últimas horas. Nós voltamos para onde Otávio e Celina estavam, que continuavam conversando animadamente. Meu filho parecia relaxado e feliz, aproveitando o que ele acreditava ser tempo de qualidade com a família dela. Ele não tinha ideia da encenação que ele estava presenciando. "Você se sente bem, mãe?" perguntou Otávio, percebendo provavelmente que a minha expressão tinha mudado. "Você parece um pouco pálida." "Só um pouco cansada," eu menti. "É que eu já não estou mais acostumada a saídas tão longas." Celina imediatamente se ofereceu para me preparar um chá ou conseguir algo para que eu me sentisse melhor. A preocupação aparente dela teria sido comovente se eu não estivesse começando a entender a verdadeira natureza do seu caráter. Durante a hora seguinte, eu continuei a observar e a ouvir, coletando evidências mentais de cada inconsistência, cada luxo inexplicável, cada justificativa conveniente. A lista crescia constantemente. As roupas novas de Celina, o carro de Lourenço, a casa bem cuidada, a comida abundante, o vinho caro, as sacolas de compras, o cupom que eu tinha recebido. Mas o que mais me doía era a constatação de que essa situação provavelmente tinha estado acontecendo por meses, talvez anos. Quanto dinheiro meu filho tinha enviado para essa família? Quantos sacrifícios ele tinha feito e quantos eu tinha feito para ajudar pessoas que, na verdade, não precisavam de ajuda. Quando finalmente nós nos despedimos e saímos da casa, a minha mente estava completamente decidida. Eu não podia permitir que essa farsa continuasse. Meu filho merecia saber a verdade, por mais dolorosa que ela fosse, e eu tinha a responsabilidade de protegê-lo de mais manipulações. Durante a viagem de volta para casa, Otávio comentou sobre como a visita tinha sido agradável e como a família de Celina parecia bem. As palavras dele eram como facas no meu coração, porque eu sabia que em breve eu teria que quebrar aquela imagem feliz com uma realidade muito mais sombria e decepcionante. "Sim, eles parecem muito bem", eu respondi cuidadosamente, escolhendo as minhas palavras com precisão. Talvez bem demais para uma família que está passando por dificuldades tão sérias. A viagem de volta para casa foi uma das mais difíceis da minha vida. Cada quilômetro que nós avançávamos me afastava fisicamente da casa onde eu tinha descoberto a verdade, mas me aproximava emocionalmente de uma decisão que mudaria tudo para a minha família. A minha mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios, dúvidas e uma crescente sensação de indignação que eu lutava para manter sob controle. Otávio dirigia tranquilamente, assobiando de vez em quando uma melodia que demonstrava o seu bom humor. Para ele, nós tínhamos passado uma tarde agradável com a família de Celina, compartilhando uma refeição deliciosa e fortalecendo os laços familiares. Ele não tinha ideia de que a mãe dele tinha estado coletando evidências do que parecia ser um golpe elaborado e prolongado. "Mãe, eu fico muito feliz em ver que você se dá tão bem com a família de Celina", ele me disse enquanto nós esperávamos em um semáforo. "Eu sei que no começo você tinha algumas reservas sobre o nosso casamento, mas eu acho que agora você pode ver que eles são pessoas boas." As palavras dele partiram o meu coração. Meu filho,
O meu único filho estava sendo manipulado por pessoas que tinham transformado a exploração da sua generosidade em uma arte. Como eu podia lhe dizer que as pessoas em quem ele tinha colocado a sua confiança e o seu dinheiro eram provavelmente mentirosos profissionais? Otávio, eu comecei cuidadosamente. Você já notou algo inconsistente nas histórias que a Celina te conta sobre a situação financeira deles? Meu filho me olhou brevemente antes de voltar a sua atenção para o trânsito. O que você quer dizer, mãe? Inconsistente como? Bem, eu continuei, escolhendo as minhas palavras com muito cuidado. Hoje eu notei que eles têm muitas coisas novas na casa. A televisão, alguns móveis, as roupas da Celina, tudo isso custa um dinheiro considerável. Otávio suspirou, e eu pude ver que o meu comentário tinha tocado em algum tipo de sensibilidade. Mãe, eu já te expliquei que o Lourenço tem conseguido trabalhos extras. Além disso, a Celina é muito boa em encontrar ofertas e promoções. Nem tudo o que parece novo é necessariamente caro. Mas você não acha estranho que uma família que precisa de ajuda constante para despesas básicas possa se dar o luxo de tantas coisas ao mesmo tempo? Eu insisti, tentando manter o meu tom neutro e não acusador. Não são luxos, mãe, respondeu Otávio, com um toque de defensividade na sua voz. São necessidades básicas que eles conseguiram resolver graças a muito esforço e sacrifício. A televisão eles compraram de segunda mão, os móveis foram uma oportunidade única e as roupas da Celina ela consegue em liquidações. Cada justificativa que meu filho repetia era exatamente a mesma que eu tinha ouvido de Lourenço e Celina durante o almoço. Era como se eles tivessem ensaiado aquelas explicações até a perfeição, criando uma versão consistente da realidade que pudesse satisfazer qualquer pergunta incômoda. Eu decidi tentar uma abordagem diferente. Filho, você já viu algum cupom fiscal ou documento que confirme essas ofertas incríveis? Ou você já acompanhou a Celina quando ela encontra essas promoções extraordinárias? A pergunta claramente o deixou desconfortável. Eu pude ver como as mãos dele se apertaram ligeiramente no volante. Mãe, por que todas essas perguntas? A Celina é a minha esposa. Se ela me diz que ela conseguiu algo em oferta, eu acredito. O casamento é baseado na confiança. A resposta dele me confirmou o que eu tinha começado a suspeitar. Otávio nunca tinha visto evidência direta daquelas supostas ofertas e trabalhos extras. Ele estava acreditando cegamente em tudo o que eles lhe diziam porque ele confiava nas pessoas que ele amava. Claro, filho, eu respondi suavemente. A confiança é fundamental no casamento, mas também é importante se proteger de pessoas que poderiam se aproveitar dessa confiança. Você está insinuando que a Celina e a família dela estão me enganando? Perguntou Otávio, agora claramente irritado. Mãe, isso é uma acusação muito séria. Eu não estou acusando ninguém, eu disse rapidamente, percebendo que eu tinha pressionado demais. Eu só estou expressando algumas preocupações que eu tenho como uma mãe que te ama e quer te ver feliz e próspero. O resto da viagem transcorreu em um silêncio tenso. Otávio estava claramente processando a nossa conversa, mas eu pude ver pela expressão dele que as minhas palavras tinham criado mais resistência do que reflexão. Era evidente que qualquer crítica em relação a Celina e a família dela seria recebida como um ataque pessoal. Quando nós chegamos ao meu apartamento, Otávio me ajudou a sair do carro, mas o abraço de despedida dele foi mais frio do que o de sempre. Mãe, ele me disse antes de ir embora. Eu espero que a senhora possa dar uma chance para a família de Celina. Eles são pessoas boas que estão fazendo o melhor que podem em circunstâncias difíceis. Eu vou levar isso em consideração, filho. Eu respondi, sabendo que ele interpretaria a minha resposta como uma promessa de ser mais compreensiva, quando na verdade era o contrário. Naquela noite, sozinha no meu pequeno apartamento, eu me sentei na minha poltrona favorita com uma xícara de chá e tentei organizar todos os pensamentos que tinham bombardeado a minha mente nas últimas horas. Eu tinha evidência circunstancial abundante, depoimentos de vizinhos, observações pessoais e até uma foto do cupom fiscal de compras de R$ 400. Mas eu também tinha um filho que estava completamente convencido de que a sua esposa e a família dela eram vítimas de circunstâncias difíceis que mereciam a sua ajuda e compaixão.
Qualquer tentativa direta de confrontar essa crença tinha resultado em resistência e defensividade. Eu peguei o meu celular e olhei novamente para a foto do cupom fiscal que o caixa do supermercado tinha me enviado. Os números eram inquestionáveis. R$ 400 em produtos de luxo comprados apenas 2 dias antes da nossa visita. Aquela quantia representava mais do que eu gastava em comida durante um mês inteiro. Enquanto eu olhava para aquela evidência, eu me lembrei de todas as vezes que Otávio tinha chegado em casa, estressado depois de trabalhar horas extras, para poder enviar dinheiro para a família de Celina. Eu me lembrei das ocasiões em que eu mesma tinha contribuído com as minhas poucas economias, sentindo pena da suposta situação desesperadora deles. A indignação que eu tinha estado contendo durante o dia todo finalmente começou a emergir com força. Não era apenas o dinheiro que me incomodava, embora isso fosse significativo. Era a manipulação emocional, a exploração sistemática dos bons sentimentos do meu filho e a maneira tão calculada em que eles tinham construído uma teia de mentiras para sustentar o estilo de vida deles às custas da nossa família. Também me doía profundamente perceber que eles provavelmente tinham estado rindo de nós pelas nossas costas. Cada vez que nós enviávamos dinheiro, cada vez que nós nos preocupávamos com o bem-estar deles, cada vez que nós fazíamos sacrifícios para ajudá-los, eles provavelmente viam como evidência da nossa ingenuidade e facilidade de manipulação. Mas o que mais me torturava era a pergunta de o que fazer com aquela informação. Eu tinha a evidência, eu tinha as observações, eu tinha as inconsistências documentadas, mas eu também tinha um filho que se recusaria a acreditar em qualquer coisa negativa sobre a sua esposa sem provas absolutamente irrefutáveis. Se eu agisse rápido demais, ou de uma maneira muito confrontadora, eu correria o risco de afastar Otávio e empurrá-lo mais para perto de Celina. Mas se eu não agisse em breve, a manipulação continuaria, possivelmente piorando com o tempo, e meu filho continuaria a ser explorado financeira e emocionalmente. Eu decidi que eu precisava de mais evidência. Evidência que fosse tão clara e inquestionável que nem mesmo Otávio pudesse negar ou justificar. Eu não podia me basear apenas em observações e suspeitas. Eu precisava de provas concretas que revelassem a verdadeira natureza das pessoas que tinham enganado a minha família. Naquela noite, antes de dormir, eu tomei uma decisão que mudaria o curso dos eventos seguintes. Eu não confrontaria Otávio diretamente até ter evidência absolutamente sólida. Em vez disso, eu começaria a minha própria investigação discreta, coletando provas que fossem impossíveis de negar ou de explicar com histórias convenientes sobre ofertas milagrosas e trabalhos extras misteriosos. Os dias seguintes foram os mais difíceis que eu tinha experimentado em anos. Cada interação com Otávio tinha se tornado um exercício de autocontrole, tentando manter a normalidade enquanto a minha mente trabalhava constantemente em como abordar a situação que eu tinha descoberto. A evidência que eu tinha coletado pesava na minha consciência como uma carga que eu não podia compartilhar. Durante aquela semana, eu recebi 3 mensagens a mais do caixa do supermercado. Cada uma continha informações adicionais que confirmavam e expandiam as minhas suspeitas iniciais. Ele me enviou fotos de outros cupons fiscais de compras feitas por Lourenço e Celina nas últimas semanas, todos mostrando despesas excessivas com produtos desnecessários e caros. Uma das fotos mostrava um cupom de mais de R$ 600, que incluía 2 garrafas de champanhe francês de mais de R$ 100 cada, frutos do mar importados e vários queijos gourmet. A data do cupom era do mesmo dia em que Celina tinha ligado para Otávio pedindo ajuda urgente para pagar o aluguel. Eu também recebi informações de Hermínia, uma das mulheres que eu tinha ouvido conversando no supermercado. Ela tinha conseguido o meu número de celular por meio de uma amiga em comum e me contatou porque ela tinha decidido que eu precisava saber mais detalhes sobre a situação. Hermínia me contou que a família de Celina tinha estado organizando festas regulares na casa deles, eventos com buffet profissional e decorações caras. Ela me descreveu uma festa de aniversário para Lourenço, que tinha custado, segundo os comentários dos convidados, vários milhares de reais em comida, bebidas e entretenimento. Dona Adélia, ela me disse durante uma ligação telefônica.
A minha filha mora na mesma rua e me conta que constantemente chegam caminhões de entrega com compras caras, roupas, eletrodomésticos, móveis. Não é normal para uma família que supostamente está em crise financeira. Cada nova peça de informação tornava mais difícil manter o meu silêncio. Mas eu sabia que eu precisava do momento e das circunstâncias certas para apresentar tudo isso para Otávio, de uma maneira que não pudesse ser facilmente descartada ou justificada. O momento chegou na quarta-feira à noite, quando Otávio veio me visitar depois do trabalho. Ele parecia especialmente cansado e estressado. E quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele me contou que Celina tinha pedido dinheiro adicional para uma emergência médica de Lourenço. Ele precisa de uma cirurgia pequena, Otávio me explicou, esfregando as têmporas com sinais evidentes de tensão. O plano de saúde não cobre tudo, e eles precisam de R$ 200 antes de sexta-feira. Eu tenho trabalhado turnos duplos a semana inteira para poder juntar o dinheiro. Aquela foi a gota d'água. R$ 200 para uma suposta emergência médica solicitados pela mesma família que tinha gastado R$ 600 em champanhe e frutos do mar apenas alguns dias antes. Eu não podia permitir que o meu filho se sacrificasse mais por aquelas mentiras elaboradas. Otávio, eu disse, pegando as mãos dele nas minhas, eu preciso te mostrar uma coisa, mas antes de fazer isso, eu quero que você saiba que eu estou fazendo isso porque eu te amo e porque eu não posso te ver sendo machucado. Eu peguei o meu celular e lhe mostrei a primeira foto do cupom fiscal de R$ 400. Os olhos dele se arregalaram quando ele viu a data e o total, mas antes que ele pudesse falar, eu lhe mostrei as outras fotos que eu tinha recebido durante a semana. Mãe, de onde a senhora tirou isso? Perguntou Otávio, olhando para as imagens com uma expressão que misturava confusão e negação. E como a senhora sabe que esses cupons são reais? Eu lhe expliquei sobre o meu encontro com o caixa do supermercado, sobre as conversas que eu tinha ouvido dos vizinhos e sobre todas as observações que eu tinha feito durante a nossa visita. Eu falei lentamente e com cuidado, apresentando cada peça de evidência de maneira lógica e cronológica. Mas tem que ter uma explicação, insistiu Otávio, embora a voz dele já não soasse tão convencida como antes. Talvez o Lourenço teve um mês bom no trabalho, ou talvez eles receberam dinheiro de outra fonte. Filho, eu respondi gentilmente. Essas compras de luxo foram feitas nos mesmos dias em que a Celina te ligou pedindo ajuda para despesas básicas. Você não acha que é coincidência demais? Eu pude ver como a constatação começou a penetrar na mente dele. Os olhos dele se moviam entre as fotos no meu celular e o meu rosto, procurando alguma maneira de reconciliar o que ele estava vendo com o que ele tinha acreditado por tanto tempo. Além disso, eu continuei mostrando para ele a informação que eu tinha obtido sobre as festas caras. Os vizinhos têm visto como essa família realmente vive. Não é a história de pobreza desesperadora que eles têm te contado. Otávio se levantou da cadeira e começou a caminhar pela minha pequena sala. Eu pude ver como a mente dele trabalhava se lembrando de conversas passadas, promessas não cumpridas e pequenas inconsistências que ele provavelmente tinha ignorado ou justificado antes. Mas por que eles fariam isso? Ele perguntou finalmente com uma voz que soava completamente derrotada. Por que a Celina mentiria para mim sobre algo tão importante? Porque tem funcionado, eu respondi honestamente. Porque você tem enviado dinheiro para eles regularmente sem fazer perguntas, confiando na palavra deles. Para eles, você é uma fonte confiável de renda adicional que eles podem usar para manter um estilo de vida que eles não poderiam pagar de outra maneira. As lágrimas começaram a se formar nos olhos do meu filho. Ver a dor dele partiu meu coração, mas eu sabia que era necessário para libertá-lo daquela manipulação destrutiva. Quanto dinheiro eu dei para eles no total? Ele perguntou, embora parecesse que ele tinha medo da resposta. Nós tínhamos chegado ao momento da verdade completa. Pelo que você me contou nos últimos meses, provavelmente mais de R$ 5.000. E isso sem contar a ajuda que eu mesma lhes dei. O número o atingiu como um soco físico. R$ 5.000 representavam meses de trabalho extra, sacrifícios pessoais e oportunidades perdidas para o seu próprio futuro, tudo entregue para pessoas que o tinham estado enganando sistematicamente. Eu preciso falar com a Celina.
ele disse, finalmente com uma determinação que eu não tinha ouvido na voz dele fazia muito tempo. Eu preciso confrontá-la com essa informação e ouvir a explicação dela. Você tem certeza de que está preparado para essa conversa? Eu lhe perguntei. Uma vez que você colocar essa informação na mesa, não haverá volta. O relacionamento de vocês vai mudar para sempre, não importa qual seja a resposta dela. Otávio ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as fotos no meu celular, uma e outra vez. Eu pude ver como ele processava não apenas a evidência financeira, mas também as implicações emocionais de ter sido enganado pela pessoa que ele amava. Mãe, ele disse finalmente, obrigado por me mostrar isso. Eu sei que deve ter sido difícil para essa senhora decidir se me contava ou não, mas a senhora estava certa. Eu precisava saber a verdade. Eu o abracei fortemente, sentindo tanto alívio quanto preocupação pelo que viria depois. A verdade tinha finalmente vindo à tona. Mas agora vinha a parte mais difícil, enfrentar as consequências de anos de mentiras e manipulação. O que você vai fazer agora? Eu lhe perguntei. Eu vou para casa hoje à noite, e eu vou ter uma conversa muito séria com a minha esposa, respondeu Otávio com uma firmeza que ele não tinha demonstrado em meses. E, dependendo do que ela me disser, eu vou tomar algumas decisões importantes sobre o nosso futuro. Otávio foi embora do meu apartamento naquela noite com uma determinação que eu não tinha visto nele fazia meses. Eu fiquei acordada até muito tarde, incapaz de dormir, me perguntando como a confrontação entre o meu filho e a sua esposa se desenrolaria. Eu sabia que as próximas horas seriam cruciais para o futuro da nossa família. Às 2 horas da madrugada, o meu celular tocou. Era Otávio, e a voz dele soava completamente diferente quando eu atendi. Havia uma mistura de dor, raiva e algo que parecia alívio. Mãe, ele disse sem rodeios. A senhora estava certa sobre tudo, completamente certa sobre tudo. O que aconteceu, filho? Eu perguntei, embora, pelo tom dele, eu já pudesse imaginar que a confrontação não tinha ido bem para Celina. Quando eu cheguei em casa, eu decidi olhar algumas coisas antes de falar com ela. Eu fui para o nosso quarto e procurei nas coisas dela, algo que eu nunca tinha feito antes, porque eu confiava completamente nela. O que eu encontrei me deixou sem palavras. Otávio me contou que ele tinha encontrado várias sacolas de compras escondidas no armário, todas de lojas caras, com cupons fiscais que mostravam gastos de centenas de reais com roupas e acessórios. Ele também encontrou joias que ele nunca tinha visto Celina usar, ainda com as etiquetas de preço originais. Mas isso não foi o pior, mãe. Na bolsa dela, eu encontrei um caderno onde ela tinha anotado todo o dinheiro que ela me pediu nos últimos 2 anos. Cada mentira, cada emergência, cada história inventada está documentada lá, como se fosse um trabalho. O meu coração se apertou ao ouvir isso. A situação era ainda pior do que eu tinha imaginado. Eles não só tinham estado mentindo sobre a situação financeira deles, mas eles tinham estado mantendo um registro detalhado do golpe deles como se fosse um negócio legítimo. E o que mais tinha naquele caderno? Eu perguntei, embora eu tivesse medo da resposta. Planos para pedir mais dinheiro, respondeu Otávio com amargura. Ela tinha até anotado que a próxima história seria uma emergência dentária para a mãe dela, que custaria R$ 1.800. Ela também tinha anotações sobre como me fazer sentir culpado se eu duvidasse ou fizesse perguntas demais. A frieza calculada de tudo isso me deixou enjoada. Não tinham sido erros ou mal-entendidos. Tinha sido uma manipulação sistemática, desenhada especificamente para explorar os bons sentimentos do meu filho. E quando você a confrontou com tudo isso? Eu perguntei. No começo, ela tentou negar tudo, continuou Otávio. Ela disse que as compras eram presentes de amigas, que o caderno era só para manter o controle das despesas domésticas, que eu estava interpretando tudo errado. Mas quando eu lhe mostrei as fotos que a senhora tinha dos cupons do supermercado, a estratégia dela mudou completamente. Como mudou? Ela ficou furiosa. Ela gritou que eu não tinha o direito de mexer nas coisas dela, que a minha família nunca a tinha aceitado de verdade e que a culpa era toda da senhora por colocar ideias na minha cabeça. Ela disse que a senhora sempre tinha sido uma sogra intrometida que queria destruir o nosso casamento. Aquelas acusações me machucaram, mas não me surpreenderam.
Era típico de manipuladores profissionais tentar virar a situação e se tornarem as vítimas, quando eles são confrontados com evidências das suas mentiras. Mas o que mais me impactou, continuou Otávio, foi quando ela finalmente admitiu a verdade. Ela me disse que a família dela nunca tinha estado em crise financeira, que o Lourenço tem um emprego estável, que paga bem e que tudo tinha sido uma estratégia para se aproveitar da minha generosidade. Ela usou essa palavra especificamente, se aproveitar? Exatamente essa palavra. Mãe, ela disse que eu era fácil de convencer e que a minha família tinha dinheiro que nós podíamos nos dar o luxo de compartilhar, como se nós fôssemos responsáveis por manter o estilo de vida de luxo deles. A conversa continuou por mais de 1 hora. Otávio me contou cada detalhe da confrontação, cada mentira que tinha sido revelada, cada manipulação que finalmente tinha sido exposta. A imagem que emergia era de uma família que tinha transformado o engano em um modo de vida. Eu também liguei para o Lourenço durante a discussão, Otávio me disse. Eu queria ouvir a versão dele dos fatos. No começo, ele tentou manter a história original, mas, quando eu lhe disse que eu já sabia a verdade, ele também admitiu tudo. E o que Lourenço disse? Que eles tinham decidido, desde o princípio, que eu era um bom partido para a Celina, porque eu tinha um emprego estável e uma família que poderia os ajudar financeiramente. Ele me disse que nunca foi pessoal, que era só business, como se isso fizesse com que tudo estivesse bem. A frieza daquela admissão me deixou sem palavras. Eles não só tinham enganado o meu filho, mas eles o tinham visto, desde o princípio, como uma fonte de renda, não como um ser humano com sentimentos e necessidades próprias. E o que a Celina disse quando o pai dela admitiu tudo? Eu perguntei. Essa foi a parte mais reveladora de toda a noite, respondeu Otávio com uma risada amarga. Ela ficou brava com ele por estragar o plano. Ela não ficou brava porque as mentiras tinham machucado o nosso casamento, mas porque o pai dela tinha confessado e estragado a capacidade dela de continuar me enganando. Durante a hora seguinte, Otávio me contou como ele tinha descoberto mais detalhes sobre o alcance das mentiras. As supostas emergências médicas nunca tinham existido. Os problemas de trabalho de Lourenço eram completamente inventados. Até as ofertas incríveis, que explicavam todos os luxos deles, tinham uma explicação mais simples. Eles simplesmente compravam o que eles queriam com o dinheiro que o meu filho lhes enviava regularmente. O que mais me dói, mãe, ele me disse no fim da nossa conversa, não é só o dinheiro que eu perdi. É perceber que, em 2 anos de casamento, eu nunca conheci de verdade a mulher com quem eu me casei. Tudo era uma atuação desenhada para me fazer continuar dando dinheiro. E o que você vai fazer agora, filho? Eu lhe perguntei, embora, pelo tom dele, eu já suspeitasse qual seria a sua resposta. Eu já disse para a Celina que o nosso casamento acabou hoje à noite. Não tem como reconstruir a confiança depois de uma traição tão sistemática e calculada. Amanhã eu vou começar os trâmites do divórcio. Embora eu soubesse que era a decisão certa, o meu coração doeu pelo meu filho. Ninguém merece descobrir que a pessoa que ele ama o tem estado enganando de uma maneira tão elaborada por tanto tempo. Eu também deixei muito claro para ela que eles não vão receber nenhum centavo a mais da nossa família, continuou Otávio. E eu lhe disse que se eles tentassem entrar em contato com a senhora pedindo ajuda, a senhora lhes diria exatamente o que eu penso sobre os métodos deles. Claro, filho, eu o tranquilizei. Essa família nunca mais vai receber ajuda nossa. Mãe, ele disse antes de desligar, obrigado por ter tido a coragem de me mostrar a verdade. Eu sei que deve ter sido difícil decidir se me contava ou não, especialmente sabendo que a senhora provavelmente destruiria o meu casamento. Mas a senhora me salvou de anos a mais de ser usado e manipulado. Depois de desligar o celular, eu fiquei sentada na escuridão do meu apartamento, processando tudo o que tinha acontecido. A verdade tinha finalmente vindo à tona, mas ela tinha tido um custo muito alto para o meu filho. O casamento dele tinha terminado, a sua confiança tinha sido traída e ele teria que reconstruir a sua vida do zero. Mas eu também sabia que, a longo prazo, a verdade o libertaria de uma situação que só teria piorado com o tempo. Celina e a família dela nunca teriam parado de pedir dinheiro. Nunca teriam confessado as mentiras deles de livre e espontânea vontade, e provavelmente teriam escalado as manipulações até drenar completamente os recursos do meu filho.
Os meses que se seguiram àquela noite reveladora foram um processo de cura e reconstrução para toda a nossa família. Otávio se mudou temporariamente para um apartamento pequeno, perto do seu trabalho, enquanto ele processava o divórcio e reorganizava a sua vida. Eu o acompanhei em cada passo daquele caminho, oferecendo para ele o apoio emocional que ele precisava para superar a traição que ele tinha experimentado. O processo de divórcio revelou ainda mais detalhes sobre a magnitude do engano. Os advogados de Otávio descobriram que Celina tinha estado escondendo bens significativos durante todo o casamento. Ela tinha uma conta bancária secreta, onde ela depositava parte do dinheiro que ela recebia do meu filho, e ela tinha estado comprando artigos de valor que ela depois escondia para manter a aparência de necessidade financeira. Mãe, Otávio me disse durante uma das nossas refeições semanais, o advogado calculou que, durante os nossos 2 anos de casamento, eu lhes enviei mais de R$15 mil. R$15 mil que eu poderia ter usado para comprar uma casa, para investir no meu futuro ou para ajudar a senhora quando a senhora precisasse. A quantia me impactou profundamente. Ela representava anos de trabalho honesto do meu filho, sacrificado por pessoas que o tinham visto apenas como uma fonte de renda fácil. Mas o que mais me orgulhava era ver como Otávio tinha amadurecido através daquela experiência dolorosa. Durante o processo legal, Celina e a família dela tentaram entrar em contato comigo em várias ocasiões. Lourenço me ligou tentando me convencer a interceder com Otávio, prometendo que eles devolveriam todo o dinheiro e que eles nunca mais pediriam ajuda. As súplicas dele soavam desesperadas, mas eu já tinha aprendido a reconhecer as manipulações deles. Lourenço, eu lhe disse durante a última ligação que eu atendi, vocês tiveram 2 anos para serem honestos com o meu filho. Vocês escolheram a mentira, a manipulação e o engano. Agora vocês precisam viver com as consequências dessas decisões. Celina também tentou um último esforço de manipulação, aparecendo no meu apartamento em uma tarde sem avisar. Ela estava vestida com roupas simples e sem maquiagem, tentando projetar uma imagem de vulnerabilidade e arrependimento. Mas eu já conhecia as técnicas dela muito bem. Adélia? Ela me disse com lágrimas que pareciam ensaiadas. Eu sei que nós cometemos erros, mas eu realmente amava o Otávio. Tudo isso saiu do controle, mas nós nunca quisemos o machucar. Celina, eu lhe respondi com uma calma que me surpreendeu. O amor de verdade não inclui mentiras sistemáticas e manipulação calculada. O que vocês fizeram não foi amor, foi exploração disfarçada de amor. Ela continuou tentando diferentes abordagens. Primeiro, a vítima arrependida, depois a esposa desesperada, depois a nora, que só queria consertar a relação de família. Mas cada estratégia que ela tentava só confirmava o que eu já sabia sobre a verdadeira natureza dela. O dinheiro que vocês tiraram do meu filho não é só dinheiro. Eu lhe expliquei. Ele representava a confiança dele, o futuro dele e a capacidade dele de acreditar nas pessoas que ele ama. Isso não pode ser devolvido com desculpas ou promessas. Finalmente, depois de mais de 1 hora de tentativas fracassadas de manipulação, Celina mostrou a sua verdadeira face. A expressão dela mudou completamente, e ela me disse com frieza, eu sempre soube que a senhora era o problema neste casamento. O Otávio teria sido feliz se a senhora não tivesse se metido. Talvez, eu lhe respondi tranquilamente. Mas ele teria sido feliz enquanto era enganado e explorado. Eu prefiro que ele seja infeliz temporariamente, mais livre do que feliz, mais usado. Depois daquela confrontação, eu não ouvi mais falar de Celina, nem da família dela. Pelo que Hermínia me contou, eles se mudaram da vizinhança poucas semanas depois, provavelmente para evitar a vergonha de que todos soubessem a verdade sobre os métodos deles. O processo de recuperação de Otávio foi gradual, mas constante. No começo, ele estava bravo consigo mesmo por ter sido tão confiante. Mas com tempo e perspectiva, ele começou a entender que a generosidade e a confiança dele não eram fraquezas, mas qualidades valiosas que tinham sido exploradas por pessoas sem escrúpulos. Mãe, ele me disse durante um jantar perto do seu apartamento novo, eu tenho pensado em tudo o que aconteceu e eu percebi que eu aprendi algo importante. A generosidade precisa ser acompanhada de sabedoria,
E a confiança precisa ser conquistada e mantida, não dada cegamente. Com o dinheiro que ele já não tinha mais que enviar para a família de Celina, Otávio pôde começar a reconstruir as finanças dele. Ele abriu uma conta de poupança, começou a investir no seu futuro profissional e, pela primeira vez em anos, ele pôde desfrutar de pequenos luxos sem se sentir culpado. Ele também me ajudou a melhorar a minha própria situação. Ele insistiu em me dar dinheiro para comprar alguns eletrodomésticos novos que eu precisava e ele começou a me visitar com mais frequência, trazendo comida de boa qualidade que nós podíamos compartilhar sem nos preocuparmos com o custo. É irônico. Ele pensou um dia enquanto nós compartilhávamos uma refeição que ele tinha comprado. O tempo todo eu estava preocupado em ajudar uma família que não precisava de ajuda, enquanto a senhora, que realmente poderia ter usado mais apoio, nunca pediu nada. Aquela observação me comoveu profundamente. Durante os anos de manipulação de Celina, eu tinha visto como o meu filho se esgotava tentando satisfazer demandas constantes de dinheiro. Enquanto eu me mantinha em silêncio sobre as minhas próprias necessidades para não adicionar mais pressão à vida dele. 6 meses depois do divórcio, Otávio tinha encontrado um equilíbrio novo na vida dele. Ele tinha aprendido a ser mais cauteloso sem se tornar cínico, mais sábio sem perder a sua capacidade de confiar nas pessoas que realmente mereciam a sua confiança. "Mãe", ele me disse durante uma das nossas caminhadas de domingo pelo parque, "eu quero lhe agradecer de novo por ter tido a coragem de me mostrar a verdade. Eu sei que foi difícil para a senhora decidir se intervir ou não." "Filho", eu lhe respondi, "uma mãe sempre precisa proteger os seus filhos, mesmo quando dói. O meu trabalho não é só te amar, mas também me certificar de que as pessoas que você diz amar realmente te merecem." O caixa do supermercado, Eliseu, também se tornou uma presença inesperada, mas bem-vinda nas nossas vidas. Um dia ele veio me visitar para me perguntar como as coisas tinham terminado e nós acabamos conversando por horas sobre a importância de falar quando nós vemos injustiças, mesmo que seja desconfortável fazê-lo. "A senhora sabe, dona Adélia", Eliseu me disse antes de ir embora. "A minha mãe viveu uma situação parecida há anos e ninguém teve a coragem de lhe dizer a verdade. Quando tudo finalmente foi descoberto, ela já tinha perdido as economias da vida inteira. Foi por isso que eu decidi falar com a senhora. Algumas verdades doem, mas o silêncio dói mais. Agora, quando eu olho para trás para tudo o que aconteceu, eu sinto uma mistura de dor pelo que o meu filho teve que sofrer, mas também um profundo orgulho pela força que ele demonstrou para enfrentar a verdade e tomar as decisões certas. Eu aprendi que o amor de família verdadeiro às vezes requer coragem para dizer verdades difíceis, para confrontar situações desconfortáveis e para proteger as pessoas que nós amamos, mesmo quando isso significa destruir ilusões que nós preferimos manter. Naquele dia, quando eu ouvi aquelas palavras estranhas no supermercado e eu decidi observar em vez de ignorar, eu mudei o curso das nossas vidas para sempre. Foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei, mas também uma das mais certas. Hoje, Otávio é um homem mais sábio, mais forte e mais consciente do seu próprio valor. Ele já não é mais a vítima de manipuladores profissionais, mas alguém que aprendeu a colocar limites saudáveis e a valorizar a sua própria generosidade o suficiente para não permitir que ela seja explorada. E eu, Adélia Bittencourt, aos meus 67 anos, aprendi que nunca é tarde demais para ser corajosa, para defender o que é certo e para demonstrar que a dignidade silenciosa fala mais alto do que 1000 palavras de vingança. Porque, no fim das contas, a justiça mais poderosa não é a que grita, mas a que age com sabedoria e protege quem nós mais amamos. Já se passaram 2 anos desde aquela tarde no supermercado que mudou as nossas vidas para sempre. Enquanto eu escrevo estas linhas, sentada na minha poltrona favorita com uma xícara de chá que já está esfriando, eu não posso evitar de refletir sobre todo o caminho que nós percorremos desde então. Otávio se casou de novo há 6 meses. A sua nova esposa, Regina, é uma mulher trabalhadora e honesta que ele conheceu no escritório. O que eu mais gosto nela não é só a sua transparência em tudo o que ela faz, mas a maneira em que ela respeita o relacionamento que eu tenho com o meu filho. Ela nunca tentou interferir entre nós, nem demonstrou o menor interesse nas nossas finanças de família.
A primeira vez que a Regina veio jantar na minha casa, ela trouxe os ingredientes para nós cozinharmos juntas. Dona Adélia, ela me disse, enquanto nós preparávamos os legumes. Eu quero que a senhora saiba que eu nunca vou pedir dinheiro, nem para a senhora, nem para o Otávio. Eu acredito em trabalhar pelo que eu preciso e em ser honesta sobre o que eu posso me dar o luxo de ter. As palavras dela me comoveram até as lágrimas, não só pela sua honestidade, mas porque eu percebi o quão traumatizada eu tinha ficado pela experiência com a Celina. Por meses depois do divórcio, cada vez que nós conhecíamos alguém novo, eu me pegava analisando as motivações da pessoa e procurando sinais de manipulação. O processo de cura não foi fácil para nenhum de nós. Otávio passou por períodos de depressão, onde ele questionava a sua capacidade de julgamento nos relacionamentos. Houve noites em que ele me ligava, me perguntando se ele algum dia poderia voltar a confiar plenamente em alguém. Mãe, ele me dizia durante aquelas ligações noturnas, como eu posso ter certeza de que eu não vou ser enganado de novo? Como distinguir entre alguém que realmente me ama e alguém que só vê oportunidade? Aquelas conversas partiam o meu coração, porque eu via como a traição de Celina tinha machucado não só as finanças dele, mas a capacidade fundamental dele de confiar nas pessoas. Mas eu também me orgulhava de ver como, aos poucos, ele estava reconstruindo a sua confiança de uma maneira mais madura e sábia. Durante o primeiro ano, depois do divórcio, Otávio desenvolveu o que ele chamava de o seu sistema de verificação. Antes de ajudar financeiramente qualquer pessoa, ele pedia para ver a documentação, falava com várias fontes e levava tempo para avaliar a consistência das histórias que eles lhe contavam. No começo, eu pensei que talvez ele tivesse se tornado desconfiado demais, mas, com o tempo, eu percebi que ele simplesmente tinha aprendido a equilibrar a sua natureza generosa com uma sabedoria prática que ele não tinha antes. Ele já não dava mais dinheiro por impulso emocional, mas sim depois de uma avaliação cuidadosa e racional. Esta nova abordagem lhe serviu bem quando um colega de trabalho lhe pediu ajuda para uma suposta emergência de família. Em vez de enviar dinheiro imediatamente, Otávio pediu para ver documentos médicos e falou diretamente com o hospital mencionado. Acontece que a história era falsa e o colega dele estava tentando conseguir dinheiro para apostar. Mãe, ele me disse depois de descobrir aquela mentira, há 2 anos eu teria enviado o dinheiro sem fazer uma única pergunta. Agora eu entendo que verificar não é desconfiar, é se proteger de pessoas que procuram se aproveitar da bondade alheia. Por minha parte, eu também tive que processar os meus próprios sentimentos sobre o que tinha acontecido. Por meses, eu me senti culpada por ter esperado tanto tempo para dizer alguma coisa, me perguntando quanto dinheiro nós teríamos podido economizar se eu tivesse agido antes. Mas com tempo e perspectiva, eu cheguei a entender que eu agi no momento certo, quando eu tinha evidência suficiente para ser convincente. O caixa do supermercado, que me alertou no começo sobre a situação, se tornou um amigo querido para a nossa família. Ele e a esposa dele, Marlena, nos visitam regularmente e nós desenvolvemos uma amizade baseada em valores compartilhados de honestidade e apoio mútuo. A senhora sabe, Dona Adélia, Eliseu me disse durante uma das visitas dele. O que eu mais admiro em toda essa situação é como a senhora lidou com a verdade. Muitas pessoas teriam feito um escândalo, gritado ou procurado vingança, mas a senhora simplesmente apresentou os fatos e deixou que a verdade fizesse o seu trabalho. As palavras dele me fizeram refletir sobre algo importante que eu tinha aprendido durante todo aquele processo, que a dignidade silenciosa é mais poderosa do que a vingança barulhenta. Eu nunca procurei machucar a Celina ou a família dela. Eu simplesmente parei de permitir que eles nos machucassem. Hermínia, a vizinha que tinha me dado informações adicionais sobre a família de Celina, também se tornou uma amiga próxima. Ela me ajudou a entender que o que nós tínhamos vivido não era algo incomum, que há muitas famílias que sofrem esse tipo de manipulação, especialmente quando os filhos são generosos e confiantes. O meu compadre trabalhava em serviços sociais. Hermínia me contou durante uma das nossas conversas, e ele me dizia que esse tipo de golpe de família é mais comum do que as pessoas pensam. Existem pessoas que transformaram a manipulação de familiares bondosos em um modo de vida.
Essa perspectiva me ajudou a entender que nós não tínhamos sido particularmente ingênuos ou bobos. Nós simplesmente tínhamos sido alvos de pessoas especialistas em explorar as emoções e os laços de família. O impacto econômico do engano foi significativo, mas manejável. Otávio calculou que, no total, nós tínhamos perdido cerca de R$ 15.000, quando se incluía a minha contribuição e alguns empréstimos que ele tinha feito, mas que nunca foram devolvidos. No entanto, uma vez que o fluxo de dinheiro para aquela família parou, a nossa situação financeira melhorou drasticamente. Com o dinheiro que ele já não tinha mais que enviar todo mês, Otávio pôde economizar para a entrada de uma casa pequena. Ele me pediu para morar com ele e a Regina, mas eu prefiro manter a minha independência no meu próprio apartamento, embora agora, com móveis e eletrodomésticos melhores que ele insistiu em me comprar. Mãe, ele me disse quando ele trouxe a geladeira nova. Por anos, eu vi a senhora contar moedas enquanto eu enviava centenas de reais para pessoas que não precisavam deles. Agora é a sua vez de ter as coisas que a senhora merece. Regina se mostrou não só uma boa esposa para Otávio, mas também uma nora atenciosa para mim. Ela nunca tenta competir com o meu lugar na vida do meu filho e sempre me inclui nos planos e nas decisões de família deles. A diferença com a atitude da Celina é tão grande que às vezes me parece difícil acreditar que as duas mulheres existam no mesmo mundo. No mês passado, Regina me confidenciou que eles estão esperando o primeiro filho deles. A notícia me encheu de uma alegria pura que eu não sentia havia anos. Este neto ou neta vai crescer em um lar onde a honestidade e a integridade são valores fundamentais, muito diferente do ambiente de mentiras e manipulação que teria existido se Otávio tivesse permanecido com a Celina. Eu quero que o nosso filho a conheça como a avó que teve a coragem de proteger a nossa família, Regina me disse, enquanto ela segurava na minha mão. O Otávio me contou a história toda e eu admiro profundamente o que a senhora fez. Às vezes, eu me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse decidido me esconder atrás daquelas lixeiras para observar o Lourenço. Por quanto tempo o engano teria continuado? Será que Otávio teria eventualmente descoberto a verdade por si mesmo, ou ele teria continuado a ser explorado indefinidamente? Eu provavelmente nunca vou saber a resposta para aquelas perguntas, mas o que eu sei é que a coragem para enfrentar verdades desconfortáveis é uma das responsabilidades mais importantes que nós temos com as pessoas que nós amamos. Nestes 2 anos, eu refleti muito sobre os sinais que eu ignorei por tanto tempo. Os pequenos detalhes que não batiam, as explicações convenientes demais, a maneira em que a Celina sempre tinha uma história perfeita para cada situação. Agora, eu entendo que o meu instinto de mãe tinha estado tentando me alertar por meses, mas eu tinha silenciado aquelas dúvidas porque eu não queria criar conflitos. Eu aprendi que manter a paz de família não deve vir à custa de permitir que a família seja explorada. Às vezes, o maior ato de amor é criar o conflito necessário para proteger as pessoas que mais importam. Hoje, aos meus 69 anos, eu me sinto mais sábia e mais forte do que eu me senti em décadas. Não só porque eu ajudei a salvar o meu filho de uma situação destrutiva, mas porque eu demonstrei que nunca é tarde demais para ser corajosa, para defender o que é certo e para proteger quem nós amamos. A experiência me ensinou que a verdadeira força não está em evitar os problemas, mas em enfrentá-los com dignidade, quando é necessário, e que, às vezes, as decisões mais difíceis são também as mais certas, embora o impacto completo delas só possa ser apreciado com o passar do tempo. Enquanto eu termino de escrever estas reflexões, eu posso ouvir o Otávio e a Regina rindo na cozinha, preparando o jantar de domingo que nós vamos compartilhar daqui a alguns minutos. É o som de uma família genuína, construída sobre bases sólidas de honestidade e respeito mútuo. Aquele som vale mais do que todos os reais que nós perdemos durante os anos de engano, porque, no fim das contas, a coisa mais valiosa que nós temos não é o dinheiro que nós podemos dar, mas sim os relacionamentos autênticos que nós podemos construir e proteger. E isso ninguém pode tirar de nós jamais. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo?
Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.